Sejam muito bem-vindos ao Teoria em 5. Meu nome é Renan e no vídeo de hoje a gente vai abordar as reações inorgânicas. Então hoje a gente vai falar sobre reação de síntese ou adição, reação de análise ou decomposição, a reação de simples troca, também conhecida como reação de deslocamento, e a reação de dupla troca. Então fica com a gente até o final do vídeo para aprender um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão cobrado nos vestibulares e nas provas aí do ensino médio. Bom, então a primeira reação que a gente vai abordar é a reação de síntese. E a estrutura dela eu vou deixar aqui do lado. O critério para ser uma reação de síntese é que a gente precisa ter múltiplos reagentes, portanto 2 ou mais, e um único produto. Bom, então eu vou deixar aqui um exemplo de reação de síntese, que é a formação do NH3. Bom, a reação de decomposição ela é exatamente o contrário da reação de síntese. Na reação de síntese nós tínhamos múltiplos reagentes e um único produto. Na reação de decomposição nós temos um único reagente e múltiplos produtos. Bom, a próxima reação é a reação de simples troca. E ela tem esse formato, AB mais um C. E aí o C ele pode ser um metal ou um ametal. Se ele for um metal ele vai entrar no lugar do A, se ele for um ametal ele vai entrar no lugar do B. Então daqui pode ser que eu forme AC mais B ou BC mais A. Se esse elemento C for um metal, nós temos que usar a fila de reatividade dos metais, que eu vou deixar ela aqui. A fila de reatividade dos metais, de maneira aproximada, ela é formada por metais alcalinos e alcalinos terrosos, alguns metais de transição, como por exemplo o zinco, o alumínio, seguido por hidrogênio, e depois os metais nobres, ou seja, os metais nobres são os menos reativos. Então o critério para a gente observar se essa reação de simples troca acontece é ver se o elemento que está de fora é mais reativo que o elemento que está participando dessa molécula. Se esse elemento que está de fora for mais reativo, ele vai tomar o lugar do elemento que já estava formando aquele determinado composto, aquela determinada molécula. A mesma lógica vale para a fila de reatividade dos ametais, ou seja, para o caso que a gente tem A, B mais C, formando AC mais B, ou seja, o composto C tomou o lugar dos ametais. Então a gente vai utilizar essa fila de reatividade. Ou seja, se o elemento que está de fora da molécula for mais reativo do que o elemento que está dentro da molécula, ele vai tomar o lugar daquele elemento, ele vai forçar aquele elemento a sair, a ceder o lugar para o elemento que está de fora entrar naquela reação, naquela molécula. Então eu vou colocar aqui dois exemplos de reação de simples troca. Um para os metais, que é o zinco mais o sulfato de cobre, formando cobre mais sulfato de zinco. Repara que o zinco ele é mais reativo do que o cobre, por isso que ele tomou o lugar do cobre. E o outro exemplo que eu vou dar é um exemplo com os ametais, que é o exemplo da reação de Cl2 mais iodeto de hidrogênio, que é o HI, formando HCl mais I2, ou seja, o cloro, que era o elemento que estava de fora da molécula, ele tomou o lugar do iodo, justamente por ser mais reativo conforme essa fila de reatividade mostrada aqui. E por último, mas não menos importante, nós temos a reação de dupla troca. A reação de dupla troca ela acontece quando nós temos uma estrutura do tipo AB mais CD, formando AD mais CB. Cuidado que a sequência é importante, porque a gente sempre representa primeiro os metais, depois os ametais. Primeiro os cátions, depois os ânions. Para verificar se uma reação de dupla troca realmente acontece, nós temos três critérios. O primeiro deles é a formação de um produto menos solúvel, ou formação de um precipitado. O segundo é a formação de um elemento mais volátil, ou seja, a formação de um elemento que tende a se tornar gás de maneira mais fácil. E o terceiro critério é a formação de um produto mais fraco. Por exemplo, eu posso ter um ácido mais uma base formando sal e água, que é a reação de neutralização, ou eu posso ter, por exemplo, uma base e nessa reação formar uma base mais fraca, eu não preciso necessariamente neutralizar essa base. Lembrando que são três critérios e eu não preciso atender os três. Basta que um dos critérios seja satisfeito para que a reação de dupla troca aconteça. Então, falando sobre o primeiro critério, que é o critério da formação de um produto menos solúvel ou de um precipitado, eu vou colocar aqui a reação com nitrato de chumbo mais iodeto de sódio. Repara ali que a gente forma iodeto de chumbo sólido mais o nitrato de sódio. Ou seja, como a gente tinha um nitrato de chumbo aquoso e depois a gente formou
um iodeto de chumbo sólido, né, ele não consegue se solubilizar na água, então a gente satisfez aí o primeiro critério da reação de dupla troca. Por isso que essa reação acontece. Falando aí sobre o segundo critério, né, a formação de um produto mais volátil, a formação de um produto que tende a se tornar gás de maneira mais fácil, nós temos aqui, por exemplo, o NaHCO3 mais o HCl. Se a gente colocar a reação direta, a gente vai observar que ele forma NaCl mais CO2 mais H2O. Então, talvez, nesse exemplo, a estrutura da reação de dupla troca propriamente dita não seja tão facilmente visível, assim, não seja tão facilmente observada. Mas se a gente colocar a reação passo a passo, né, que é o NaHCO3 mais o HCl, formando NaCl mais H2CO3, aí a reação fica mais fácil de observar. Aí fica mais fácil de observar a estrutura da reação de dupla troca, né? Só uma observação, né? Esse H2CO3, pelo critério de classificação de oxiácidos, né? A gente classificaria ele como oxiácido moderado, né? Porque o número de oxigênios menos o número de hidrogênios seria 3 menos 2, que dá 1. E aí isso daria pra gente um oxiácido moderado. Só que ele é uma exceção dessa regra, tá? Então ele é um oxiácido fraco, porque ele tende a se decompor em H2O mais CO2. E por último aí nós temos o terceiro critério, que é a formação de um produto menos ionizável, ou a formação de um produto mais fraco, vamos dizer assim. Então a reação de neutralização é um bom exemplo. Bom, então pegando aqui o exemplo clássico da reação de neutralização, HCl mais NaOH, formando NaCl mais H2O. Nós tínhamos ali um hidrácido forte e uma base forte, e acabamos formando um sal, né, um sal de caráter neutro mais água. Então esse é um exemplo de reação, né? A reação de neutralização é um exemplo de reação, onde esse critério de formação de produto mais fraco é satisfeito. Mas repara que não necessariamente a gente precisa neutralizar essa base. Pode ser também que a gente tenha uma base mais forte e o produto dessa reação de dupla troca seja uma base mais fraca. Ou, por exemplo, um ácido mais forte e o produto dessa reação de dupla troca seja um ácido mais fraco. Então, como exemplo, eu vou colocar aqui essa reação do 6NaOH mais o Al2SO4, 3, tá? O hidróxido de sódio mais o sulfato de alumínio. E observa aqui que nós temos um produto, né, que é o hidróxido de alumínio, que ainda é uma base, só que é uma base mais fraca do que o hidróxido de sódio. Então, se você tiver alguma dúvida a respeito desse assunto, escreve pra gente aqui nos comentários ou manda pra gente no direct lá na página do Instagram. Nós ficaremos felizes em responder a sua dúvida. Tchau!